Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volte para tua senhora e humilha-se sobre suas mãos. E disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosas será contada. Diz-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre homens como um jumento selvagem, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiros e a todos seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor e lhe fala tu, ó Deus, que vê. Pois disse ela: não olhei eu nem neste lugar para aquele que me vê, e por isso aquele poço se chama Beer-Lahai. Está entre os Cades de Bered. Amém? Essa palavra que diz, né, que fala de Agar. O anjo apareceu para ela, né? Porque ela fugiu. Ela fugiu de Sarai, porque Sarai, né, humilhava, começou a humilhar ela. Antes Sarai, né, ela ofereceu Agar para Abraão, né? Não foi Agar que pediu, foi ela que teve a ideia de dar Agar para Abraão, ter um filho. E depois que ela deu, ela se arrependeu. Ela não queria mais assim. Ela queria que mandasse Agar embora. Ela humilhou tanto, a Sarai humilhou tanto Agar, que Agar saiu e foi. A Bíblia diz que ela foi, né? Fugiu da presença de Sarai. Mas ali ela encontrou um anjo. Aleluia. Aleluia. Sempre Deus olha para a gente. Ela sendo uma serva, ela não tinha, né, direito. Os direitos dela não eram como os direitos de Sarai, mas era como serva. Deus enviou um anjo até ela, né? Falou para ela: volta e humilha, porque você vai ter um filho, e o nome dele se chamar Israel, que vai ser um homem forte, guerreiro, né? E tem a nação, hoje tem aquela nação lá, né, contra o povo de Israel, porque eles guerreiam até hoje, por causa desse problema que aconteceu, né? E tem coisa que acontece e não tem como voltar, né? Mas Deus, ele olhou para Agar. Ele olhou. Deus enviou um anjo ali para consolar ela, né? Que ela ia ter o filho. Ela já estava grávida. E ela nem sabia. Mas ela já estava grávida. E Deus, né, enviou aquele anjo e falou: volta para a tua serva e humilha-se. E fica ali, né? E ela ficou. Ela só saiu depois que o menino estava grande da frente de Abraão, despediu a Agar. Mas porque Deus mandou. Abraão não fez nada sem a ordem de Deus, né? Eles erraram, mas chegando naquele momento que Deus falou para Abraão: despede ela, dá água para ela e manda ela embora com o filho. Mas foi ordem de Deus, né? Quando sai com a ordem de Deus. E ali ela prosperou, né? Ela cresceu o filho e cresceu uma grande nação, né? Deus, ele sempre, ele dá providência. Aqui foi uma providência para aquela mulher, né? Deus enviou a providência para ela. Mandou ela voltar e ela obedeceu. Muitas vezes, né, às vezes Deus fala uma palavra com a gente e a gente é desobediente, né?
A gente não pode ser desobediente. Então sempre Deus, né, tem os meios deles, né? Fala que o anjo apareceu, né? Aqui também fala da família de Ló, né? Ali também, Ló, quando ele estava ali em Sodoma, ele apareceu um anjo ali, né? E tirou Ló. Tirou ele e a família de Sodoma. Deus dá providência, irmãos. Deus deu providência para Ló, para que ele não morresse, porque só tinha ele justo naquela cidade. A cidade estava toda pervertida, tudo em pecado. E Deus tirou, Deus enviou um anjo e tirou, 2 anjos e tirou Ló daquele lugar. Em providência de Deus. Então sempre Deus, né, envia. Aqui fala muito, aqui, essa passagem fala dos anjos, né? Que fala que Deus, né, enviou Abraão também, seu servo, né? Enviou, né? Enviou Eleazar para encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. E disse ao servo que um anjo irá guiá-lo. Então, aqui está falando sobre os anjos. Deus sempre envia anjos. Se não tiver quem enviar, ele envia anjos. Enviou para Agar, enviou para tirar Ló, enviou, né, à frente do servo Eleazar para trazer a mulher para Isaque, né? Porque naquele tempo eram os pais que escolhiam, né? Não eram os filhos, né? Mas ele escolheu da família, ali trouxe, né, para ser esposa de Isaque. Também fala que um anjo apareceu para a mãe de Sansão. Ela não criava, ela não tinha filhos, mas Deus viu a providência e enviou um anjo ali e falou: tu vai ter um filho, né? Ela era estéril, né? E fala aqui, ó. E o anjo anunciou o fim da esterilidade e descreveu a natureza pericular do futuro ministério do seu filho. Contou até o que o filho ia ser. Bendito é o nome do Senhor, né? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que apareceu para, né, a Maria também, né? Foi um anjo ali que apareceu para Maria e disse: tu vai ter um filho. E ela era virgem. Olha como é difícil, irmãos. Como é difícil, né? E ela creu. Por isso nós devemos crer, irmão. Nós devemos crer, porque o Senhor, Ele toma a frente, entra no trabalhar, Ele envia anjos. Eu sempre falo, né? Para quando eu saio da minha casa, coloco um anjo ali no portão, coloca anjo nas minhas portas, porque eu não posso fazer nada, eu não posso ficar em casa vigiando casa. Eu vou ficar vigiando em casa? Eu tenho que ir no culto. Então eu falo para os anjos, para Deus enviar anjos ao nosso redor. Como Ele enviou para essas mulheres, né? Como Ele enviou para a mãe de Sansão, como Ele enviou para Agar, Ele pode enviar para nós também, né? É providência de Deus, irmãos. Muitas vezes a gente está sem saúde, sem saída, mas Deus envia anjo. Eu já dei o testemunho aqui da venda do meu terreno. Não sei se a Ana Maria estava aqui, mas o Laíro eu acho que não estava. Que eu estava para vender o terreno. Eu queria reformar minha casa lá em Cambuí, né? E, né? Você falou: eu vou pedir a casa para a mulher. E pediu mesmo. E foi lá, comprou os pés para fazer as colunas e pediu a casa para a mulher. E a mulher saiu da casa um dia, outro dia já estava abrindo, fazendo a escada. Eu falei: Zé, mas não vende o terreno ainda não. Não, eu vou fazer essa casa. Mas ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando nesse tempo. Ele estava até tirando bem no caminhão, né? E ele confiou nele, né? Ele confiou nele.
Ele confiou, não, mas nem que eu não consiga vender o terreno, eu consigo, com o meu dinheiro que eu ganhar, eu consigo ir fazendo. Mas foi diferente, irmãos. Muitas vezes não é do jeito que a gente pensa. Ele trabalhou em novembro, irmãos, em novembro. E o que ele trabalhou, ele não recebeu até hoje. Ele trabalhou um pouquinho, era 1.000 e pouquinho só que ele tinha ganhado. Acho que tem 1.900, né, R$900 que ele tinha ganhado. E em novembro ele não recebeu até hoje esses R$900. E ele começou a desmanchar a casa, arrumou o Joaquim aqui. O Joaquim foi 2 semanas para ele, né, já tinha comprado um martelete para ele, e meteu o martelete na casa. E foi abrindo as colunas, abrindo, e Deus fechou as portas para ele de serviço. E eu falei, eu não falei nada, né? Eu só falei que eu queria tanto naquele terreno, só vendia se fosse desse jeito, se eu vendia só por aquele preço. E parcelava, se desse metade eu parcelava o resto, 1.000 por mês, se não fosse 1.500, né, fazia de qualquer maneira a venda do terreno. Mas não foi do jeito que eu pensei. Foi tudo diferente, irmãos. Chegou o homem e falou, não, eu vou pagar à vista. Eu dando um terreno parcelado, o outro que não quer pagar à vista. E ele está trabalhando na casa lá todos os dias. Não trabalho nem um dia para ganhar. Então eu vou fazer o quê, né? É coisa de Deus. Deus abriu a porta, fechou a porta dele para ele trabalhar, né? Porque ele não pode trabalhar fora, porque ele não tem porta aberta, mas abriu a venda. Ele, né, pode ter meios diferentes, de outro jeito para trabalhar. Porque sem dinheiro eu tinha parado aqui dentro. Mas Deus deu providência. Deus abre porta onde você nem imagina. Então, o nosso Deus é tão maravilhoso. Glória a Deus. É tão bondoso. Aleluia. Glória a Deus. Também fala aqui, né, das mulheres aqui no túmulo, né, que um anjo apareceu ali, anunciou para as mulheres, né, que ele já estava vivo. Ele foi morto e no 3º dia ele foi ressuscitado. Então ele apareceu para as mulheres. Antigamente era muito pouco assim que Deus, né, aparecia, né, para as mulheres, né. Pode contar as mulheres que Deus apareceu, que Jesus, né, comunicava com as mulheres, enviava anjos. A partir que Jesus morreu, a partir que Jesus foi crucificado para salvar nossa alma, ele abriu as portas, diz que rasgou o véu de cima a baixo e nós tivemos liberdade. Hoje as mulheres têm liberdade de buscar a presença e de receber presença. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós temos liberdade. Antigamente era mais só o sacerdote, só os profetas, né, que podia. Hoje não, Jesus deu liberdade. Entretanto que ele apareceu para as mulheres primeiro, porque mulher, muitas vezes a mulher tem mais fé do que o homem. Ela é mais persistente, a gente luta mais, né? Luta com mais garra as coisas, né? O homem às vezes é meio assim, não é que eu estou falando mais usando, não, é mais sossegado, né? As mulheres lutam mais, então ela sabe como é difícil. E Jesus conhece, Jesus nos conhece, Jesus sabe como nós, né? Conhece nós perfeitamente. E a partir que Jesus veio, nós tivemos mais liberdade de receber o Espírito Santo, né? Ele falou, vou para o céu, mas vou enviar. Então, todo aquele que crê, recebe o Espírito Santo hoje. Todo aquele que crê, recebe os dons, né? Antigamente era mais os homens só que recebia, mas a partir que Jesus, né, morreu naquela cruz para salvar a minha alma e a tua alma, ele deu liberdade para nós. E por isso nós somos felizes. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Também apareceu, né, aqui, ó, e anunciou né, a vinda de João Batista também.
para Isabel. Aleluia. Então tudo foi um anjo, né? Foi guiado por Deus. Aleluia. Grande é o Nosso nome Deus do é tão Senhor. maravilhoso, né, irmãos? Ele é um Deus de providência. É um Deus que dá. A hora que você pensa que não está tudo acabado, é a hora que Deus abre as portas para você. Aqui foi com Maria, né? Foi com a mãe de Sansão, foi para buscar a mulher para Isaac, né? Foi com Agar, né? Deu aquela providência para a vida de Agar, que foi numerosos os filhos, né? Então foi tudo promessa de Deus e foi tudo, Deus enviou o anjo. Glória a Deus. Então Deus envia anjo. Espírito de morto não, irmãos. Fala, o morto falou comigo. Não, morto não. Mas o anjo sim. O anjo ele pode vir e pode falar com você. Amém? Amém. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós. Que nós venhamos, né, a ter mais fé, a crer, para que nós possamos receber de Deus. Receber mensagem de Deus. Nós precisamos receber, né? Tem que ter um encontro maior assim com Deus. Nós precisamos se achegar a Deus. Eu ouvia muito um homem, um pastor, faz tempo que eu não ouço mais ele falava no YouTube, sabe? Ele tem uma igreja, ele toma conta de uma igreja lá em Moçambique, lá na África. E ele falava que quanto mais a gente está próximo a Deus, né, vai ser como quando a gente, né, for arrebatado e for para o céu. Ele falou que vai ser como o prefeito lá na cidade hoje, né? Quem é mais chegado ao prefeito? É aquele que está lá mais próximo, não é? Aquele que mora lá em volta da prefeitura, aquele que mora lá no centro, são os secretários, são os vereadores, são os próximos do prefeito. E nós, como nós somos próximos de Jesus, nós também, quando chegar lá, nós vamos ter a nossa casa lá naquele lugar. Então a nossa casa vai ser próxima a Deus. A nossa vida aqui hoje não é em vão. O Donizete acabou de pregar, né? De Davi, né? Então a casa nossa, ele crê assim, esse profeta, esse pastor que prega, ele crê que a nossa casa, quanto mais você chega perante Deus, a tua casa vai estar próxima a Deus lá no céu. É aquele que prega, anda menos na presença, ele vai ser salvo, né? Porque a salvação vai de crer, mas a casa dele pode estar mais longe um pouco, né? Porque é a mesma coisa do prefeito, aquele que é próximo do prefeito está perto do prefeito. Agora aquele que é longe, não consegue falar com o prefeito, ele mora longe. Nós mesmo moramos longe do prefeito, mora na vila. Nós não podemos morar no centro, porque nós não somos chegados dele. Eu não tenho a condição de estar lá naquele lugar lá. Então ele prega isso, né? Faz tempo que eu não ouço ele. É interessante a pregação dele. E na verdade, se a gente for ver, é verdade. E quanto mais você está próximo a Deus, mais você vai estar próximo perto dele, lá na glória. Não aqui só na terra, né? Aqui não. Aqui nós estamos sozinhos aqui, né? Sendo só nós. Mas lá nós vamos ver, né, o próprio Deus. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, vai estar tudo ali próximo. E nós vamos estar próximos, porque nós estamos sempre na casa do Senhor. Nós não importamos com as dificuldades, porque se nós formos importar com a nossa dificuldade, com a nossa canseira, com a nossa dor, com a nossa luta, nós não vemos na presença dele. Mas nós não estamos olhando para isso. Nós estamos aqui adorando o nome dele, enfrentando o dia a dia para estar na presença dele. Domingo, quando foi domingo o batismo da Tereza ali, né? Foi uma coisa gloriosa. A Dita queria, e hoje mesmo eu estava falando.
em casa pro Fernando. O Fernando chegou lá, ele não sabia, né? Eu comecei a contar pro Fernando. Fernando, foi de Deus, a Dita queria era de Deus. Porque depois que a mulher batizou, ela agradeceu, né? Feito assim, né? Até bateu palma assim, Laís, você acredita? Ela bateu até palma, sentou para tomar Santa Ceia. Ela fez assim, Lu. Fez assim, com a mão. E chacaiava a cabeça e estava feliz. Foi a última vez. Depois disso, ela só entrou no sono profundo. No sono profundo, você pode chamar, que ela não responde mais. Então, estava esperando só cumprimentar. Né? Nós estamos aqui, nós somos salvos, nós já somos conhecedores, nós estamos aqui. Mas Deus deu a última chance para ela. Porque a Dita tinha desejo. Talvez os netos dela, que é crente, que é pastor, também tinha esse desejo. Então Deus ele é fiel para cumprir o desejo do nosso coração. Se você tem um desejo nessa noite, não desiste desse desejo. Não desiste do desejo de Deus. Mas creia no teu desejo, creia que Deus pode realizar o teu desejo. Amém? Agradeço por oportunidade, em nome de Jesus.